Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Cyrela, Ciri 3, pregão desta terça-feira, dia 24 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te peço para se inscrever aí gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para que apareça a opção de se inscrever e você clica nessa opção aí e passe com isso, deixando logicamente o sino das notificações devidamente ativado, passe a receber aviso aí toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu passo, desde a sua execução até o encerramento da operação, ou seja, informando todos os detalhes, o resultado de todas as operações, as carteiras de ações, informando um relatório no final de cada mês em relação a todas as recomendações e todas as informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você, seguir os procedimentos e na sequência você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise especial, meu foco é usar a análise técnica, que é a minha especialização, para tentar identificar, focar em identificar o contexto gráfico, cenário gráfico de um determinado ativo, no caso aqui da Ciri 3, avaliando desde o longo prazo até o curto prazo, ou seja, o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Começando pelo gráfico anual, o que dá para a gente ver de forma simples é isso aqui, ou seja, uma tendência de alta de longo prazo na Ciri 3, já são 4 anos consecutivos de alta e nesse ano, 2019, está rompendo a máxima histórica, rompeu a máxima histórica, R$ 23,19, já considerando todos os ajustes, rompeu, já fez máxima de R$ 26,97, está fazendo aqui um recuo agora, voltando um pouco aqui no decorrer do ano, mas mesmo assim com a alta ali em torno de 56% neste ano, logicamente considerando até o pregão dessa terça-feira, dia 24 de setembro. Então temos um contexto positivo que apoia o quê? Retorno do preço, preço recuou, está voltando aqui para cima de toda uma região, seja a região dos R$ 20, seja a região mais para baixo de 17,75, gerando sinalização de alta no gráfico quadrimestral, no gráfico mensal de fundo ascendente, fica muito mais para se buscar a operação na ponta compradora ou até mesmo no gráfico semanal. Indo para o gráfico quadrimestral, então, nós tínhamos um movimento mais travado, em cima de todo um patamar de resistência, gerou uma sinalização forte de topo, reverteu, gerou pivô de alta, retomou a tendência de alta e agora está forte aqui para cima. Se a gente projetar, inclusive, fizer a projeção clássica aqui do Fibonacci em cima desse pivô de alta que foi gerado no gráfico quadrimestral, observe que a projeção de 61,8% foi atingida e está gerando aqui um recuo, uma projeção lá nos 24,52 está gerando aqui um recuo agora num gráfico de menor periodicidade que eu vou mostrar. A projeção de 100%, ou seja, onde esse ativo ainda pode vir a buscar na sua tendência de longo prazo, seria lá por volta dos R$ 34,27, um próximo objetivo. E um objetivo ainda mais otimista seria já lá para a faixa dos R$ 58,94, cenário gráfico aí positivo para ativo, para buscar planejar operações, seja de curto, de médio, de longo prazo. Tá interessante aí a Ciri 3. No gráfico mensal, temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pivôzinho de alta aqui com a correção curta, ou seja, gerou aqui basicamente um movimento de subida que basicamente subir aqui, gera um movimento mais lateral, ali uns 4 meses de forma mais lateral, fazendo a correção mais no tempo, e depois gera um novo movimento mais forte para cima. Esse movimento, com 2 meses muito fortes de alta, que foram os meses responsáveis pelo rompimento da máxima histórica. Dando um zoom menos, vou até ampliar aqui o gráfico para ficar, botar ele na tela cheia, dá para se observar o que é aqui para trás, que tem aqui toda uma região de topo anterior, de topos anteriores que foram rompidos com esses 2 meses aqui de alta. Então é um rompimento com força e agora o mercado gera um sinal de correção, perdeu a mínima do mês anterior, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, aumentando a probabilidade ou de se ter movimento lateral ou mesmo movimento de baixa. Para anular essa probabilidade, precisa romper, a partir do próximo mês, romper aqui os R$ 26,97, que é a máxima histórica. Agora, algo interessante, se a gente projetar aqui, fizer a projeção aqui alternada em cima desse pivôzinho de alta aqui do gráfico mensal, considerando esse recuo, ou seja, a projeção desse ponto aqui, desse movimento, 100% desse movimento projetado a partir dos 14,69,
já chegou lá na projeção de 100%, ou seja, bateu e gerou um recuo. Que a projeção serve a ser, os pontos de projeção do Fibonacci são possíveis pontos onde o preço pode parar de subir e voltar a cair no caso de uma projeção de alta, né? Uma tendência de alta do preço. Então, está acontecendo agora o recuo, gerou uma sinalização para baixo e o mais interessante, se eu pegar agora o Fibonacci só do último movimento de subida, desde quando parou aqui de cair, começou a gerar a correção, desde quando parou de subir, subiu, desde quando parou de cair, e gerou subida, veio aqui nesse movimento de alta, agora está fazendo um processo de correção. Aqui são as retrações possíveis desse movimento aqui de alta. E aí, ampliando aqui ó, as retrações aqui para trás, observe que interessante. Todas as retrações elas coincidem com topos anteriores. Então 21,39 que já chegou a bater, que é um ponto que pode parar realmente de cair e voltar a subir, usando a chamada mudança de polaridade. Faz o rompimento de topos anteriores, o mercado volta, testa essa região aqui de topo anterior como suporte e podendo gerar a continuidade do movimento de subida. No gráfico aqui, na retração de 50% que não chegou ainda, na faixa de R$ 19,91, já testaria esse topo aqui e uma região ainda mais pesada de suporte, antiga resistência, nos topos anteriores. Se vier nos 61,8% em 18,53, vai alcançar dois topos, ou seja, tornar ainda mais relevante a zona de suporte para o ativo. Ou seja, se esse preço vier aqui mais para baixo, torna-se ainda muito mais interessante para compra de fundo ascendente, ou mesmo de fazendo compras aí, chegando nesses níveis, fazendo compra, colocando ativos na carteira para carteira de longo prazo, comprando mais ações e colocando na carteira de longo prazo. Entrada aqui agora dá para se fazer? Dá, só não colocaria tanto capital. Pode subir a partir desse momento? Pode, por isso que daria para fazer uma entrada a partir desse momento, porque já testou um patamar de suporte. E se voltar a cair mais, aí sim faria entradas um pouco maiores, mais abaixo, em cima de Série 3, pensando logicamente em uma operação de longo prazo. E aqui no gráfico semanal, vou agora tirar essas Fibonacci, né, e colocar aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal, observe um longo movimento de subida e faz aqui um movimento de correção. Vou até colocar aqui, ó, observe que movimento mais lateral. Vou até colocar no gráfico de 10 dias, que são basicamente 2 semanas. Então temos aqui, ó, como está mais claro, esse movimento de subida. Faz aqui uma correção de simetria no tempo. Se quiser uma simetria aqui no tempo, para de subir aqui. Daqui para cá, basicamente, para mim, tudo é correção. Movimento que é a correção no tempo, que é o que a gente viu no gráfico mensal de 4 meses, é basicamente esse movimento aqui. Basicamente um movimento um pouco mais de um ABC, que aí rompe para cima. E aqui nós tivemos aqui, ó, nesse movimento de subida, 8 candles, cada candle representando 10 dias, e aqui 8 candles. Então houve uma simetria de tempo para depois gerar um novo movimento de expansão. E agora, o que é que nós temos? Por que eu estou mencionando isso? Porque o mercado faz um movimento de subida, faz uma correção, movimento de subida e está de novo no processo de correção. Não significa dizer que vai fazer igualzinho isso aqui, mas o fato é que o mercado está dentro desse processo de correção. Por isso que eu falei, dá para buscar a entrada aqui agora e o mercado continuar subindo? Dá, mas eu colocaria menos porque está dentro de um processo de correção que pode se estender um pouco mais. E lembrando das retrações que foram traçadas agora há pouco, que é ali da faixa dos 14,69, aqui tem 21,39, que já bateu e pode vir até bater de novo ou vir um pouco mais abaixo, para depois gerar uma sinalização de fundo ascendente, que seria outra forma de buscar a entrada. Vou buscar a entrada quando gerar fundo ascendente no gráfico de 10 dias mais para frente, ou mesmo já no gráfico semanal, só que com preço um pouco mais abaixo. Tem como fazer a entrada agora? Tem. Se a gente pegar o gráfico semanal e observar, o gráfico semanal gerou um candle ali confirmando um fundo em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, fecha uma vez abaixo, já volta para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Tá? Aqui também aconteceu algo parecido, ó, fechou abaixo, depois que voltou para cima da média, fechou uma vez abaixo, já voltou para cima e aí confirmou esse candle. Aqui ainda não confirmou, não superou a máxima desse candle, mas tem uma sinalização positiva que pode trazer de novo esse ativo para um movimento de alta, onde vai ter resistência na faixa dos 25,50. Depois disso, tem resistência na faixa dos 26,97. Lembrando que essa sinalização de alta aconteceu no chamado pullback do preço. Depois que rompeu a máxima histórica, o preço volta, vai lá em cima da região de máxima histórica, que agora está funcionando como suporte, e gera uma sinalização de alta. Então é um aspecto positivo, apesar de a gente poder observar aqui uma tendência
de baixa, uma leve tendência de baixa. Aqui também aconteceu uma tendência de baixa, né? Mas é um processo mais de correção de um forte movimento de subida, que eu enxergo dessa mesma forma aqui. Tendência de baixa, mas apontando mais para um processo de correção dessa forte subida, com uma chance mais provável de, seja nos próximos meses, nas próximas semanas, de acontecer aqui uma nova máxima histórica para a Série 3. Por esse motivo, seria uma das alternativas, vamos buscar uma compra aqui nessa região e tentar pegar um novo movimento de alta. Se ele não acontecer, se o foco é longo prazo, aguardaria um movimento um pouco maior para baixo para fazer uma nova entrada em cima até das retrações que eu comentei no gráfico mensal. Indo para o gráfico diário, dentro desse contexto de sinal de alta no gráfico semanal, o que aconteceu no gráfico diário? Vinha dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, movimento de subida, com gap de alta em cima de quê? Um antigo suporte, funcionou como resistência, e aqui o que era para ser uma resistência, o mercado pulou essa resistência. Deu um sinal de força por parte dos compradores, mas não foi muito além. Está aqui de forma lateral. Quais são as alternativas de entrada em termos de curto prazo nesse papel? Em cima dessa faixa aqui de suporte, que é uma faixa que basicamente começa ali em torno dos 23,14 a 22,82, em cima desse patamar, uma das formas de entrada, fundo ascendente. Em termos de compra de swing trade de curto prazo, tentando pegar um próximo movimento de subida, que pode vir a buscar esses topos aqui anteriores, esse, enfim, uma mesma faixa de preço em termos de resistência. A outra forma de entrada ficou aqui ainda de forma lateral, rompeu essa máxima, também possibilidade de compra, tentando pegar aqui um movimento de subida para a zona de resistência mais importante do ativo, que fica ali em torno dos 25,82 pelo gráfico diário, 25,82 a R$ 26,08. Sem considerar ali a questão das máximas, são os pontos aqui mais testados aqui nos últimos topos, essa faixa de preço que acabei de citar. Então são as duas formas que eu vejo para compra de swing trade em cima de Série 3, para confirmar a sinalização positiva do gráfico semanal emitido aqui pelo gráfico semanal. Qual seria o sinal no gráfico diário que aumentaria a chance de, em vez do ativo gerar esse movimento de subida, ampliar a correção, que eu vou jogar o mensal aqui embaixo, ampliar a correção de se ter aqui um movimento maior de alguns meses corrigindo um mês aqui, esse movimento de subida? Seria o gráfico diário. O gráfico diário gerar aqui um candle forte de baixa, fechando para baixo desse gap e gerando nova mínima na sequência, ou seja, aumentaria a probabilidade de se ter um movimento para baixo do preço. Tá? Então, enquanto isso não acontecer e gerar o contrário, um fundo aqui em cima desse patamar de suporte, fica mais para se buscar a operação de compra de curto prazo e favorecendo para quem está comprando para um prazo maior a Série 3. Seria a sinalização favorável para quem está comprando para um prazo maior a Série 3. E pegando aqui a projeção, para a gente fechar aqui a projeção de alta clássica desse pivô que pode vir a montar, o pivô montaria no rompimento dos 24,13, seria esse desenho aqui. A primeira projeção vai ser justamente na região de topos anteriores, na faixa dos R$ 26,08. Se eu pegar a projeção alternada, se o preço começasse a subir a partir de agora e gerasse essa que fosse a mínima do movimento de correção. Então, também a projeção alternada de 100% desse movimento sendo projetado a partir dos 22,98 também coincidiria com a zona de resistência, ou seja, entradas aqui nessa faixa de preço, a expectativa seria de buscar esse patamar dos 26, que seria um dos pontos de objetivo para uma operação de compra de swing trade em cima de Série 3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.